Olá pessoal, sejam bem-vindos, Luísa, Priscila, boa tarde a todos, Juliana, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas, Mariana, boa noite, boa tarde, Marcelo, estou acostumado a fazer de noite, falando boa noite já, boa tarde aí pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais essa live, mais um João Flix aqui para nós. E hoje o que eu pretendo aqui com vocês é traçar, explicar o que eu acho ideal para os estudos para o concurso do MPT desde o início. Eu pretendia falar sobre isso mais para frente, mais ali a partir de julho, agosto, mas como eu tenho recebido muitas perguntas mesmo sobre esse tema, de pessoas que já querem estudar, já querem se dedicar, eventualmente querem mudar algo no seu estudo que não deu certo, ou que estão começando aí do zero mais ou menos, e que querem aí traçar um planejamento então de longo prazo, porque agora nós temos tempo, nós temos aqui à nossa frente a possibilidade de realizar um planejamento de longo prazo, e então eu gostaria de passar aqui para vocês qual é a minha opinião, o que eu acho que é o melhor caminho para uma aprovação no concurso do MPT, tá? Então sejam muito bem-vindos, Então, pensando aqui, que a discussão aqui hoje ela será mais voltada para aqueles que não foram aprovados aí na primeira fase do 21º concurso. Então estou vendo aqui alguns aprovados, inclusive, não vou citar aqui, mas olha, vocês que estão aprovados não precisam assistir essa live, volta para os estudos, rala lá nos estudos, tá? Que a live de hoje é mais voltada para aqueles que não foram aprovados na primeira fase do 21º concurso. Então, é para aqueles, eu quero falar hoje aqui, para aqueles que vão se dedicar para o 22º concurso. Se você não vai se dedicar ao 22º concurso, se isso não é a sua ideia, então também não é para vocês, tá? Então, a ideia aqui, como eu disse também já lá no grupo do Instagram, é falar exatamente com aqueles que estão pensando em prestar o 22º concurso do MPT e já querem se preparar, tá bom? Já querem se preparar. Por quê? Porque o tempo, já dizia aí o Cazuzo, o tempo não para. E realmente, você vai pensar que, não, eu vou esperar o edital sair para eventualmente estudar para o meu concurso. Isso não serve para ninguém, tá, gente? Eu não conheço nenhum caso, não, milhados não, que é isso. Eu não conheço nenhum caso em que alguém foi aprovado num concurso como esses, de Ministério Público do Trabalho ou de Magistratura do Trabalho, com estudo apenas na época do edital, tá? Desculpe, mas eu não conheço nenhum caso de pessoa que passou com esse tempo de estudo. Não conheço também nenhum caso de alguém que tenha estudado menos de um ano e passado no concurso do MPT. O melhor caso que eu conheço é de colega que foi aprovado com 2 anos de estudo, tá? Então, isso é a melhor. Então, na minha opinião, isso é o melhor dos mundos. Você conseguir ser aprovado com apenas 2 anos de estudo para o concurso do MPT é algo sensacional, fenomenal. Você será um verdadeiro fenômeno ou fenômena dos estudos, do concurso público, se passar com menos de 2 anos de estudo, tá? Então, não é nada comum. A média é superior a 3 anos de estudo. Então, isso é algo que vocês têm que saber já de início. A média é mais de 3 anos, tá? Para passar num concurso como esse, não tem jeito. Eu passei ali também com 3 anos e pouco, Foi justamente o primeiro concurso que eu poderia ter passado, então também fui feliz nesse aspecto, de ter conseguido passar no primeiro concurso em que eu tinha os 3 anos de atividade jurídica, os 3 anos de formado. Mas é isso, pessoal, a média é essa, dificilmente alguém passa com menos que isso. Em termos de idade também, os candidatos costumam passar ali numa média de mais de 30 anos de idade, tá bom? Então a média geral, Tem pessoas que passam com menos idade, passam mais novos, e pessoas que passam com mais idade. Muita gente me pergunta também, professor, mas eu já tenho 40, eu já tenho 50, posso passar? Pode, tem muita gente que passa também com essa idade, tá? No meu concurso mesmo tinham lá uns 4, por exemplo, que já é mais de 10% do concurso, que tinham ali mais de 50 anos de idade. Inclusive um deles
logo em seguida, assim, com 3 anos de carreira, virou desembargador do TRT do Rio Grande do Sul pelo 5º Constitucional, tá? Então, é possível, tá? E alguns passam com um pouco menos. Eu passei próximo dos 30, eu tinha 28 quando eu passei, mas no meu concurso tinha uma candidata mais nova do que eu, que é a Lorena Porto, que está na banca, inclusive, do concurso atual na fase oral e foi da banca do último concurso. Ela passou com 26 anos e foi a primeira colocada do concurso. Então, a gente vê que ela também é um pouco fora da curva, né? Enfim, então o que eu queria dizer aqui para vocês não tem idade certa e não tem como a gente pensar em passar ali, né, com menos de 2 anos de estudo, tá? Então o ideal é que vocês trabalhem com uma meta de longo prazo nesse sentido, tá bom? Quem quiser fazer pergunta, tá aparecendo bastante mensagem aí, clica por favor aqui embaixo nessa interrogaçãozinha que aí ela fica em destaque para mim, tá? Fica mais fácil de eu localizar a pergunta de vocês, tá? Mas primeiro eu vou tentar seguir aqui, falando aqui algumas percepções e depois eu vou olhando aí as manifestações de vocês no final e as perguntas que eventualmente estiverem aí, tá certo? Bom, então é isso que eu queria dizer. A gente tem que pensar num estudo ali longo, né? Num estudo que não vai ser de hoje para amanhã que vocês vão conseguir aprovação. Então, e o normal é a pessoa ser reprovada num concurso e continuar em frente, né? Quem desistir realmente perdeu a chance por completo e quem continuar pode ser que passe na magistratura, pode ser que passe no MPT, né? Tem vários casos de candidatos que não passaram no último concurso do MPT, no 20º concurso do MPT, e passaram no concurso unificado da magistratura, já tomaram posse, já estão lá felizes na magistratura. Então, para vocês terem uma ideia de que, assim, num período muito curto de tempo, entre uma reprovação, já conseguiram depois a aprovação no concurso seguinte. Ah, professor, mas eu nem sei quando vai ser o próximo concurso. Com certeza vai ser no máximo dos máximos 3 anos. Ou seja, o tempo em que o candidato médio demora para passar no concurso, tá? Então, não adianta vocês se preocuparem com quando será o próximo concurso. O planejamento, sim, deve ser a longo prazo, tá, pessoal? Então, façam esse planejamento a longo prazo, pensando que agora vocês têm a possibilidade, né, de pensando aí em no mínimo 2 anos, né, você traçar um bom planejamento, com uma boa estratégia, buscando melhorar cada detalhe necessário para sua aprovação. Então, é uma excelente forma agora, né, de você iniciar essa preparação. Não que você não tenha iniciado antes, né, caso você já estiver estudando. Tudo vai se acumulando. Agora você tem a chance, né, de buscar aí se aperfeiçoar cada vez mais. Então, vamos pensar aí, tá? Em primeiro lugar, em relação a um chute de data de concursos, pessoal, também sempre me pergunta, em primeiro lugar, não que eu já falei várias coisas, né? Mas também em relação a um chute de data para um próximo concurso, né? Eu tinha um chute de que o ano que vem já abriria o próximo concurso, tá? Mas a pandemia do Covid-19 realmente mudou completamente essas expectativas. Por quê? Porque o concurso já foi adiado, está sem data ainda, tá? Isso é uma coisa que o pessoal me pergunta bastante, se já tem data marcada, se eu já sei de alguma coisa, não sei. Imagino que não tenha nenhuma data planejada. Por quê? Porque nem as PRTs sabem quando vão abrir. Digamos que eu tenha lá 70% das PRTs abertas em setembro, mas 3, sei lá, PRTs estão fechadas porque os estados ainda estão em quarentena. Não dá para fazer a prova, porque o concurso ele é nacional, no mesmo dia, no mesmo horário, realizado em todas as PRTs, a segunda e a terceira fase. Portanto, normalmente eu acerto, a Patrícia colocou que eu sempre acerto, mas agora, com a pandemia, eu já fiquei até aqui com maiores dificuldades. Por quê? A gente não sabe quando os estados vão encerrar com a quarentena. Essa previsão eu não consigo ter, eu não sei raciocinar em relação a isso, porque normalmente eu busco raciocinar como examinador. E como examinador eu olho essa situação que tem atualmente, né, eu olharia essa situação e pensaria, não sei quando todos os estados vão ter encerrado a quarentena, então não tem como marcar prova por enquanto. Somente quando eles tiverem certeza
de que todos os estados não terão decretos de isolamento é que eles poderão marcar prova. Não tem outra situação. Eles precisam ter certeza de que todos os estados saíram da quarentena. Enquanto tiver um estado na quarentena, não tem como realizar a prova do MPT, a não ser que seja um estado como o Amapá, por exemplo, em que a PRT da 8ª sede é Belém, então a prova pode ser realizada em Belém, mas mesmo assim, né, a pessoa que mora lá tem que se deslocar para Belém, ela pode sair de casa, ela deve sair de casa, então, na minha opinião, eles vão aguardar, sim, o final da quarentena de todas as PRTs. O Procurador-Geral do Trabalho, ele queria muito que a prova fosse esse ano e quer dar posse aos candidatos ainda esse ano. Agora, eu não sei se ele consegue, né, por questão de tempo mesmo. Se a prova for realizada, digamos, em outubro, eles vão ter que corrigir segunda e terceira fase e divulgar o resultado e ter prazo para recurso e realizar a prova oral ainda esse ano, eu acho muito difícil. Então, infelizmente, na minha opinião, o concurso não termina mais esse ano, muito embora as minhas perspectivas sempre fossem de que ele terminaria esse ano, tá? O 22º concurso. Mas o ano que vem com certeza deve terminar. Tá? Com certeza deve terminar o ano que vem, e aí é possível, sim, que nós tenhamos já um novo concurso. Então, por isso é que vocês têm já que começar a sua preparação, né, para que você consiga formar uma base boa de estudos, dependendo, né, já de onde você está dentro dessa caminhada, por isso que eu vou falar desde o começo, né, e você busca aí identificar em que momento você está nesse cronologicamente dentro aqui do que eu vou falar, para ver o que você deve ou não fazer, tá certo? Sem prejuízo de vocês poderem me mandar dúvidas específicas por e-mail, por direct, que eu responderei também a todo mundo, tá bom? Bom, então, primeira coisa que o candidato tem que fazer. Desculpem aí os que não creem nisso, tá? Mas eu acredito que não tem como um candidato ser aprovado, ou é muito mais difícil ele ser aprovado sem ter uma boa base formada em todas as matérias, mediante um curso preparatório, tá, gente? Então eu acho que é muito relevante fazer um curso preparatório. Porque o curso preparatório, ele corta etapas, né? O professor, os professores das várias matérias, eles vão, sim, passar aí aos candidatos aquilo que é o básico, essencial para a aprovação do candidato. Então, na minha opinião, isso é essencial. E qual curso? O que tem a maior carga horária possível, tá? A maior carga horária possível. Por quê? Porque o professor, ele estuda, né? Então a nossa função como professor é estudar para passar aos alunos tudo aquilo que ele precisa saber, para que as minhas horas de estudo, os anos aí que eu desenvolvi preparando aulas, ele é a forma mais simples que você vai encontrar para estudar aquela disciplina que eu vou ministrar aula para vocês. Por quê? Porque são anos em que eu venho acumulando, estudando um livro, estudando outro livro, acompanhando decisões, acompanhando atuação, enfim, então são anos de experiência condensados no menor número de horas possíveis. Quanto tempo você levaria para adquirir o mesmo conhecimento? Você ia ter que ler sei lá quantos livros, você ia ter que acompanhar não sei quantas notícias do MPT, você ia ter que ler não sei quantas peças, enfim. Você levaria muito mais tempo do que assistir às aulas sobre aquela mesma matéria. Por isso é que eu acho que vocês têm que fazer um curso preferencialmente aqueles anuais, extensivo. Então, isso seria a primeira coisa, tá? Se você ainda não fez, então eu peço que considere muito fazer um curso desses, tá, gente? Porque é essencial. E hoje eu até posso falar com mais tranquilidade que eu nem estou em nenhum desses cursos, né, que tem aí todas as matérias, né? Eu me desliguei recentemente do último curso em que eu ministrava aulas, tá? Então agora eu estou só assim, avulso, digamos assim, autônomo. Então, vocês podem, né, buscar aí o curso que vocês acharem melhor. Vocês têm que analisar o que no curso? Eu acho que, em primeiro lugar, o custo-benefício em termos, né, tem cursos que eles têm um bom preço, um preço um pouco melhor, e que são bons cursos. Pode até ser que ele não seja o melhor, assim, mas o custo-benefício, às vezes, pode ser atraente. Você tem que analisar a carga horária, essencialmente, né, qual a carga horária que o curso tem, qual o material que ele fornece a vocês, o que ele traz para você evoluir, né, e você tem que avaliar o que é o melhor para você, e não o que todo mundo está fazendo, tá, gente? Não o que todo mundo está fazendo. Por quê?
porque é muito comum a gente querer ir na onda do que vários estão fazendo. E olha, eu que já passei aí por muitos concursos, eu acompanho o concurso do MPTC lá desde 2000 e... melhor não falar aqui, né, mas eu passei em 2009, então já acompanhei vários concursos. A gente tem até um grupo dos professores agora, dos professores das antigas, a gente não sabe nem como é que a gente nos chama aí, mas são professores que já estão aí há bastante tempo, né, do MPT, né, que a gente estava até brincando outro dia, que às vezes as pessoas, a gente até vai estar planejando aí de fazer uma live juntos e tal, né, então somos alguns professores que já vêm aí mais ou menos com esse mesmo tempo aí, 10 anos, trabalhando no concurso do MPT, até para que os alunos vejam aí que a gente se integra também, apesar de cada um ter os seus projetos pessoais, separados, né, a gente tem amizade, enfim, e se conversa e não liga que os alunos façam também o curso do outro, porque, aliás, né, cada um se complementa. Por exemplo, a minha bagagem, vamos dar um exemplo aqui de trabalho escravo, é diferente da bagagem do Fabre, e eventualmente vocês fazem os dois cursos, isso se complementa, né? Então, por isso é que a gente tem até aí algumas discussões desse pessoal mais antigo aí, né? Nós que somos aí mais rodados aí em vários concursos, né? Então eu já vi vários concursos e o que eu gostaria de dizer para vocês? Que tem mudanças cíclicas de metodologias de estudo, qual é o melhor curso, qual não sei o quê, e aí todo mundo vai na mesma onda. Só que assim, o interessante não é você ir na mesma onda de todos a todo tempo, é você pensar o que é o melhor para você. Se aquele curso que você vai escolher, ele é ou não aquele que vai trazer a melhor metodologia para você, no estágio em que você está de estudos. Então eu mesmo nos cursos que eu ministro, os alunos, alguns já chegaram para mim, não sei se tem alguém aqui que já aconteceu isso, chegam para mim e falam: professor, eu quero fazer o seu curso, não sei o quê, eu estou começando a estudar, ele é indicado para mim agora, nesse momento? E aí, conversando com a pessoa, eu falo: não, nesse momento não. O ideal é que você faça agora um curso X ou um curso Y, que vai ser melhor para você. E aí lá para frente, eventualmente você pode fazer um curso comigo. Mas a gente tem que avaliar qual estágio você está para pensar exatamente qual o caminho que você vai traçar. E eu digo então que o primeiro passo, né, na minha opinião, é que você faça um curso preparatório, preferencialmente anual, porque ele vai ter toda a matéria. Se você fizer um anual só de sábado, ele vai ser igual ao anual que tem todos os dias da semana? Não, tá, gente? Não é igual, ele é diferente. Eu já dei aula, né? Foram quase aí 10 anos no Damásio, em que eu já dei aula só de sábado, que era turma de sábado, eu já dei aula que era semestral, ou seja, por um semestre, e o curso extensivo, que é anual. Qual era o curso que eu tinha mais horas para dar de aula para os alunos? O anual, obviamente, durante a semana, que tem 4 horas por dia para os alunos. Então, é o que vai ter mais conteúdo. Você não vai ficar bem preparado se você fizer os outros dois, né? Sei lá, um semestral ou de sábado, que tem a carga horária menor. Não, você vai até ficar bem preparado, mas vai ser a mesma preparação? Não dá para dizer que vai, tá, pessoal? Será uma preparação diferente. Por isso é que eu acho que vocês têm que procurar aquele curso que traga uma carga horária mais completa, tá, em todas as matérias. E eu, na minha época, fui nessa linha, né? Na minha época, quais eram os cursos que estavam na moda? Era o Marcato, que não existe mais, para vocês verem como as modas passam, né? E o Damásio também era um curso que estava na moda, mas assim, médio na moda, tá? Já estava meio fora de moda, para falar a verdade, depois ele voltou à moda. E então era o Marcato e o LFG. O LFG era a moda. Hoje o LFG está completamente fora da moda, o Marcato não existe mais, o Damásio está muito bem ainda, e tem aí vários outros cursos, né? O Renato Saraiva, enfim. Esqueci aquele nome do outro curso lá que todo mundo tem feito também. Enfim, mas tem aí muitos... as opções, elas mudam. E não significa que só porque todo mundo está fazendo um deles, você também tem que fazer. Por quê? Porque a gente tem cursos hoje que eles são só online. E tem gente que não consegue assistir aula online, assim igual a gente está fazendo aqui agora. Tem gente que não consegue. E aí tem gente que precisa, como eu precisava, ir até o local, uma sala, sentar lá naquela sala e ficar assistindo a aula. Eu precisava disso. Para mim, o curso presencial ele era muito bom. Então, se você precisa disso, se para você o estudo
se para você o estudo online não é muito bom, então você tem que buscar um presencial. Se para você é bom, então você tem que fazer online. Não adianta você querer ir lá presencialmente, se funciona bem para você online. Aí ela colocou aqui, alguém escreveu aqui o Ciclo. Ciclo, por exemplo, é um curso que é só por material escrito. Se o curso é só por material escrito, mas você é uma pessoa que assiste a aula e nunca mais esquece, você vai lembrar das minhas palavras aqui hoje para vocês para sempre. Então por que você vai fazer um curso que só de material escrito, porque várias pessoas estão fazendo, se para você o melhor método é assistir uma videoaula, por exemplo? Então, você tem que avaliar, né, qual é a carga horária daquele curso e se aquele curso ele traz os métodos de aprendizado que para você são bons. Então tem gente que assiste, a minha esposa, por exemplo, ela é uma pessoa que assistia a videoaulas e ela nunca mais esquecia da videoaula. Então, o que ela optou? Ela passou ali com 1 ano de formada na Defensoria Pública, tá? Então passou muito rápido. E o que acontecia? Ela identificou isso rapidamente e aí o que ela fez? Ela fazia curso de manhã e de noite. Ela pegou 2 cursos, pegou um de manhã, um de noite e ficava assistindo a aula o tempo inteiro, porque ela não esquecia as aulas. Isso, ênfase, Priscila, era o ênfase que estava na minha cabeça. Então ela assistia isso, né? Então, assim, para ela era a melhor forma. E aí à tarde ela lia os cadernos, só anotações, tal, não pegou um livro, passou entre as primeiras colocadas, tá? Não pegou nenhum livro. Posso dizer para vocês 100%, tá? Que ela passou no concurso sem ler nenhum livro, só estudando, assistindo às aulas e dando uma revisada no que dava no período da tarde, tá? Então, o mesmo aconteceu comigo. Aí eu, em vez de adotar o curso que todo mundo estava fazendo, que eram esses aí na época, tinha um curso que tinha acabado de começar, que era o FMB, hoje ele mudou muito também, não é mais nesse mesmo estilo, mas que tinha lá os cursos presenciais. Ele me era benéfico por alguns outros pontos, porque a aula ela era bem ditada e eu gostava de anotar todo o material para estudar depois. Eu vi que a melhor forma de estudar para mim era por anotação de caderno, então eu defendo muito isso, eu estudo por anotação de caderno. Eu peguei muito poucos livros para estudar, né? Eu estudei basicamente livros em Direito do Trabalho, Processo de Trabalho, porque eu fiz pós-graduação, mestrado tal, e Direitos Humanos também, mas Processo Civil, Direito Empresarial, Direito Civil, Previdenciário, enfim, não peguei nenhum livro, não estudei nenhum livro, passei lendo o caderno. Mas e a primeira fase? Precisa ter decorado. Passei numas 10 primeiras fases sem ler lei seca, tá, gente? Então, esse também é outro mito que eu gostaria que vocês pensassem muito, tá? Não é porque todo mundo fica se matando na lei seca que você tem que se matar na lei seca. Se a lei seca para você é chata, se você não compreende muito bem, não decora muito bem lendo lei seca, procure outras formas de estudar e de decorar a matéria. Para mim, a melhor forma de decorar a matéria era ler 1000 vezes o mesmo caderno. E aí eu decorava, chegava uma hora, até hoje eu lembro, assim, eu consigo visualizar cadernos meus o que estava escrito. Já faz 10 anos que eu não olho mais para esses cadernos, né? Muitos deles eu até me desfiz, né? A grande maioria eu me desfiz. Né? Eu falava que o grande prazer da minha vida era me desfazer dos meus cadernos, e foi o que eu fiz. Tá? Então, mas ainda lembro, então veja, porque eu li muitas vezes cada caderno, né? Eu li ali, eu tenho alguns ainda, né? Outro dia eu até olhei numa aula que eu fui mostrar para os alunos, eu cheguei a rever, a ler alguns cadernos por mais de 20 vezes, cada caderno revendo entre as revisões, entre a primeira leitura e as revisões, né? A primeira leitura ela tem uma técnica também diferenciada, na minha opinião, que deve ser observada, mas são vários pontos aí que a gente tem que buscar. Então, né, eu fui atrás de um curso que tinha esses diferenciais e tinha inclusive um outro diferencial que para mim eu achei muito relevante, que era o curso tinha uma academia dentro. Então, assim, o FMB ele tinha uma sede grande, né? Hoje a gente não tem mais cursos assim com sedes tão grandes, e tinha uma academia. Então era fantástico, né? A hora que dava um cansaço assim no fim de tarde, eu ia para academia, treinava um pouco e voltava para a sala de estudos. Então era assim sensacional, né? O meu sonho ainda é abrir uma sala de estudos com academia para os alunos, né? Enfim, e uma sala de aula, uma academia e tinha também lá, tinha até cozinha. Então você chegava de manhã cedo, você deixava a sua comida na geladeira, saía da aula, pegava a sua comida, esquentava no micro-ondas, comia rapidinho, eu ia para a sala de estudos, dava uma cochilada, meia hora, acordava e
seguia os estudos, fim do dia ia para academia e depois voltava, estudava mais um pouco, ia para casa, enfim, essa foi minha rotina por um período aí, né? Então, mas por que eu estou dizendo isso? Vocês têm que procurar aqueles cursos que tragam para vocês aí uma facilidade maior na sua retenção das informações, tá? E a não ser que você seja muito bom de videoaula, que videoaula você lembre muito bem, o que não era o meu caso, tá? Você deve, depois de fazer um curso desses, partir para outros caminhos, né? Você vai começar a estudar o seu material escrito. Então, no meu caso, o que eu fiz? Eu fiz um ano do curso, anotei todo o material, fiquei com os cadernos, depois eu só lia os cadernos. Não estudei mais curso, eu fui fazer curso depois de uns 2 anos que já tinha terminado esse curso, porque eu não aguentava mais estudar. Então, pelo menos eu sentava lá e ficava assistindo a aula. E aí era interessante que quando professores falavam, eu já sabia sempre qual era a resposta. Então, até foi me dando confiança. Eu vi que o meu trabalho estava muito bem, meus estudos estavam indo muito bem, porque quando eu fui fazer esse outro curso, eu vi, né, que era o Robortella na época, que também não existe mais, era um curso especializado na área trabalhista, era muito bom. E aí eu fui fazer um curso semestral com eles e via que eu já tinha grande conhecimento da matéria, então foi bom, serviu como revisão para mim, né, na verdade, tá? Então eu gostaria que vocês pensassem nisso, tá? Então, o primeiro ponto, se você já tem, né, se você já fez um curso e tem um bom material, aí sim você pode, né, focar o estudo nesse seu material. Se para você assistir videoaula não é uma coisa assim sensacional, como era para minha esposa, por exemplo, você vai e estuda aí da forma que vocês acharem melhor, tá? Mas assim, se você acha que estudar o material escrito para você é melhor, não vá repetir vários cursos, não vá fazer vários cursos com videoaulas. Pegue esse material que você formou e estude ele o máximo de vezes possíveis. E alguém falou aqui do ênfase, né? Por exemplo, o ênfase, uma vez me perguntaram, qual que é melhor, fazer o Damaso ou fazer o ênfase? Aí eu fiz um comparativo, né? Até conversando com um aluno que estava interessado nisso, e aí eu vi, por exemplo, o ênfase ele era mais barato, tá? Realmente. Só que a carga horária do Damaso era bem maior, então você tem que avaliar aí o que você acha melhor para você, dentro das suas possibilidades econômicas, mas também dentro da sua perspectiva de aprovação, tá? Então, pense nisso, tá? Pensem nisso quando vocês forem escolher um curso. Traçado esse projeto, né, seja se você já fez ou não fez ainda, porque eu vejo muita gente que começa a estudar e vai direto para lei seca, ou vai ler doutrina e quer fazer por conta própria, traça um cronograma, eu vou estudar isso, aquilo. Eu acho muito difícil, tá, gente, você conseguir a aprovação pegando e lendo a lei seca sozinho e lendo a doutrina, porque a doutrina é muito demorada. Eu quero saber aqui, se algum de vocês já tiver lido, levanta a mão aí, faz aí, quem já leu o Godinho de capa a capa alguma vez na vida, tá? Se já leu, o quanto você reteve disso, tá? O quanto você sabe do que estava escrito no Godinho de capa a capa. Quando você terminou o livro, anos depois, né, do início, você lembra de tudo aquilo que estava no começo? Então veja, é muito mais importante você ter um bom caderno, que você decore tudo, do que ler o Godinho de capa a capa. Se você faz aula, por exemplo, com o professor Leone do Damasio, que é um grande amigo meu, né, trabalhei muitos anos lá com ele já leu o Godinho, né, a aula dele tem as posições do Godinho, tem as posições de vários outros autores também. Então, para que você vai ler o Godinho de capa a capa se você pode ter uma aula com um professor que leu o Godinho, vai falar as posições do Godinho e vai falar todas as outras opções de grandes outros doutrinadores, enquanto você só vai saber, eventualmente, a do Godinho, tá? Ó, a Juliana falou que já leu o Godinho de capa a capa. Então, é difícil, né? São poucos aí que conseguem fazer isso. Então, assim, eu acho... Ó, aqui, ó, o Marcelo. E pegar uma base começando com a lei seca. Eu acho justamente o contrário. Eu acho que você pega a base com as aulas e a lei seca ela pode virar um complemento de véspera de prova, tá? E eu sempre achei que, e muita gente tem me seguido, né? Até alunos meus de curso, dos cursos que eu dou foram, nessa primeira fase, cerca de 50 aprovados, tá? Então 50 aprovados tiveram aula comigo seguindo isso que eu tô falando aqui para vocês, tá, gente?
então, que é cerca de 1/4 dos aprovados, tá? Sem contar outros que fizeram cursos presenciais comigo, que eu não tenho aí os dados de todo mundo, mas dos que eu tenho os dados aí, que foi aí o último semestre de alunos, foram aí, seguindo essas minhas perspectivas, foram 50 aprovados. E assim, a gente tem que avaliar isso, tá, pessoal? Tem que avaliar que só um minutinho aqui que estão... tá fechado. Tem gente aqui querendo entrar, né? Essa quarentena, né? A gente faz aí o que dá, né? Sempre tem gente em casa também, né? Então, bom, vocês têm que... eu sempre avaliei a lei seca como um complemento, material de véspera de prova. Como assim? Você separa as novidades legislativas, novas súmulas, novas OJs do TST, do Supremo, súmulas vinculantes, enfim, isso você vai guardando e formando uma pastinha. Eu formava uma pastinha mesmo, assim, eu tinha um plástico assim mesmo, que eu ia enfiando as folhas. Eu ia imprimindo o que tinha de novidade e colocando ali. Por quê? Porque na véspera de prova, sim, os últimos 2 dias que eu estudava, eu pegava esse material e lia. Então eu usava a lei seca como um complemento, estudando a lei seca naquilo que eu tinha certeza que ia cair, tá? Porque a prova do MPT, gente, para quem fez a prova do MPT, ela é uma prova de lei seca? Não é uma prova de lei seca, tá, gente? É muito pouco de lei seca, pegadinha de lei seca. Ela é uma prova que é mais, assim, doutrinária, né? Uma prova mais que exige um conhecimento mais aprofundado. Então, assim, a lei seca ela tem que ser assim mais no tiro certeiro, daquilo que tem uma chance grande de cair, que são aquelas alterações mais recentes. Agora, lógico, né? Não dá para você dispensar o conhecimento, mas eu acho que a base principal, você vai estudar a lei seca depois que você já tiver decorado todos os seus cadernos. Isso é o que eu faço, tá? Aqui, André, eu não li, mas indico só... não é viável a leitura de capa a capa. Isso, relendo com base nos pontos principais do edital, tudo bem. Mas o quanto você demora aí, é isso que eu falo. Eu só indico a leitura de doutrina para quem tem uma memória excelente, tá, gente? Para quem tem uma memória excelente. Um concurseiro médio não tem a memória excelente, tá? Memória excelente é o quê? É como eu digo que o Almir, que é um amigo meu que fez uma live comigo, né, há um tempo atrás, ele é procurador da República, eu digo que é uma pessoa que tem uma memória excelente. Ele lê uma vez um livro, ele nunca mais esquece aquilo que está escrito, aquela informação daquele livro. Não que ele tenha estudado pouco, ele estudou muito, mas ele lia os livros e ele não esquecia o que ele leu naquele livro nunca mais. Então, se ele tem uma memória assim muito boa, aí tudo bem, para ele é bom ler a doutrina. Ou tem gente que fala, na hora que eu estou muito cansado, eu acho mais gostoso ler uma doutrina. Tá bom, tudo bem. Então, você tem que usar isso estrategicamente. Você não pode querer estudar por uma doutrina, um livro assim como o Godinho, por exemplo, simplesmente porque todo mundo diz que é importante ler o Godinho, tá, gente? Não é, tá? Eu nunca li o Godinho de capa a capa, tá? Eu confesso, nunca li. E li algumas partes com mais profundidade. Para ser bem sincero, a parte que eu li completa do Godinho foi a parte de direito coletivo, que eu fiz o resumo, inclusive está lá no curso Coringa, no módulo que tem de liberdade sindical, que eu acabei colocando ali tudo sobre o direito coletivo. Tem ali todas as posições do Godinho, mas assim, foi um estudo específico no direito coletivo. Agora, em relação ao resto, não é o que eu acho mais adequado, né? E também fiz isso depois, né? Fiz isso mais por causa do mestrado, quando a primeira vez que eu resumi essa parte do Godinho. Mas assim, não é algo essencial se você tem um bom professor que vá lá e resuma para você. Por exemplo, esse curso essa parte ali que eu gravei no curso Coringa, em que eu falo tudo de liberdade sindical, se a pessoa souber tudo aquilo, vale muito mais a pena do que ela ler ali a parte do capítulo do Godinho ou algum outro livro de direito coletivo. Por quê? Porque ali eu já li, um resumo de vários livros que eu já li sobre o direito coletivo, inclusive o resumo tanto em aula quanto por escrito, que o aluno ele vai ter acesso, né? E por que então ler um capítulo ou um livro inteiro sobre o direito coletivo, se você ainda não souber de cor tudo que está ali, tá? Então, é necessário, quando você vai estudar, pensar estrategicamente, tá, gente? Então, não saia ali fazendo o que outras pessoas estão fazendo só porque você acha que as pessoas todas têm que passar por aquilo. Ninguém tem que passar pelo sofrimento de ler o Godinho inteiro para ser aprovado no concurso, tá? De verdade, eu acho que eu não conheço
fora que a Juliana que indicou aqui, que falou, alguém que tenha lido o Godinho de capa a capa, tá? É a primeira pessoa que eu já ouvi falar que leu o Godinho de capa a capa. Não que eu pergunte sempre isso, tá, gente? Mas, assim, eu não conheço muita gente que leu o Godinho de capa a capa, tá? Eu já estou matriculado no curso Coringa, devo mudar minha estratégia e largar a lei seca e começar pelo curso Coringa? Com certeza, Marcele, com certeza, tá? Eu acho que estudar a lei seca seria uma coisa ali mais depois que você já tem uma boa base, tá? Na minha opinião, é isso. No entanto, o curso Coringa também não é um curso só ele, tá? Eu falo ali para os alunos, olha, o curso Coringa, para quem não sabe, é o curso que eu falo das matérias que eu chamo de Coringa para o concurso do MPT, que são aquelas matérias que caem 20% mais ou menos na primeira fase, segundo o último concurso, né, uns 70% na segunda, na terceira fase também, e na prova oral também pode cair muito, né? Veja, 20% da primeira fase, então por isso é que eu indico que você faça também um curso extensivo com todas as matérias, né? Constitucional, processo civil, processo de trabalho, direito individual, porque ali o meu foco são algumas matérias específicas que você precisa saber muito forte, ali, muito aprofundado para o MPT. Essas outras matérias eu não trato ali no curso, fora o direito coletivo que eu acabei de colocar ali ele inteiro, mas é importante vocês saberem então disso também, porque assim, você tem que saber, tem que conhecer todas as matérias, tá? Então, de forma aprofundada, tá certo? A previsão de um curso além do Coringa que seja mais aprofundado? Não, eu não tenho previsão de nenhum outro curso para mim, nem o Coringa atualmente, porque tem o curso Estratégia também, que perguntou aí o Mark, também nenhum deles eu tenho previsão agora de inscrição, né? Eu fiz muito período de inscrição nos últimos tempos, isso me deixa realmente muito cansado também, porque são muitas perguntas, muitas coisas, muita coisa para resolver com outras pessoas, né? Porque não sou eu que faço, eu faço só parte de aula, mas acaba que eu tenho que ficar assim muito por conta de várias coisas, então eu, por enquanto, não tenho previsão. Acho que talvez só para o fim desse ano ou para o ano que vem, não sei ainda. Mas vão aí fazendo um curso extensivo enquanto isso. Tá? Bom, direitos humanos, um curso de direitos humanos também direitos humanos é algo que eu tenho vontade de fazer também, né? Eu cheguei a dar, no curso Coringa, eu coloquei ali 2 aulas de direitos humanos, que foram lives que eu fiz aqui no Instagram, e que eu falei 2 horas sobre direitos humanos e eu coloquei lá também, né? Fala também, tem bastante informação lá. Bom, e é uma matéria, né, que é muito importante para o MPT. Bom, você tem que saber quais as matérias que caem mais, né, estatisticamente, por isso até alguém falou aí do curso Estratégia. O curso Estratégia é um curso em que eu fiz, né, para o 21º concurso, pensando aí em mostrar para vocês quais os temas que caem mais no concurso do MPT. Então é importante a gente saber, né, estatisticamente quais são os temas mais abordados por em cada um dos concursos que vocês forem fazer. Deixa eu ver, opinião do senhor sobre cursos com mentoria. Eu acho que mentorias e coachings, eu acho que são coisas que você tem que avaliar se são ou não, se é algo bom ou não para você. Né? Eu sei uma aluna que tem uma coach que nem é procuradora, enfim, que é assim, coach profissional, digamos assim, mas acho que começou com ela na OAB, né? E assim, foi um diferencial para ela, uma pessoa que soube orientá-la muito bem, né? Mas era uma pessoa com uma capacitação para isso, né? Diferencial. Então até foi interessante, ela passou para a segunda fase, agora está na segunda fase do MPT, fez cursos comigo também. E assim, então, né, pode ser válido. No entanto, né, tem alguns coaches que eu vejo por aí, que as pessoas já me mandaram assim, que a pessoa simplesmente pega e manda um cronograma para você, assim, ó, tome o cronograma. E aí manda um cronograma para a pessoa, aquilo nem é adequado à capacidade da pessoa, às horas de estudos que a pessoa tem. Então vocês têm que avaliar realmente se isso é bom ou não para você, dependendo do profissional, né? Então, assim, eu sempre fui um pouco autônomo, eu não gosto muito de depender de ninguém para nada, tá? Isso é o perfil meu, por isso que até o trabalho no MPT é muito bom para mim, porque eu não dependo de ninguém, assim, né?
eu faço tudo que eu quiser, né, sozinho, né, e assim, eu tenho, lógico, minha equipe e tal, mas a minha equipe também, eu posso fazer as coisas, né, enfim, sempre, né, então, assim, eu gosto de ter certa autonomia, então, eu sempre gostei de elaborar os meus próprios cronogramas, recomendo que cada um faça isso, porque ninguém sabe mais a sua realidade do que você, mas eventualmente você pode encontrar, né, um bom profissional, se for o seu perfil, se você precisa de alguém ali em cima de você, que possa te ajudar. É a mesma coisa, né? Eu mesmo, para fazer musculação, eu gosto de fazer sozinho, né? Tô até sofrendo agora com essa quarentena, que eu não posso fazer academia, não posso nadar, tô quase surtando aqui também, né, gente? Não sei vocês, mas eu tô surtando por causa disso. E, e da mesma forma, tem gente que, e pro estudo, então, era da mesma forma, eu era bem autônomo, assim, eu gostava de fazer as coisas sozinhas. O meu perfil desde a faculdade já foi assim também, sabe? De conseguir fazer as coisas sozinho, né? No entanto, né, da mesma forma que eu tenho esse perfil, tem gente que gosta de treinar na academia com personal trainer. Se não tiver o personal trainer, ela não vai treinar. Se não tiver o personal, ela vai fazer tudo errado. Não vai ficar lá só 5 minutos e vai embora, ou vai ficar só batendo papo, enfim. Então, a mesma coisa para o concurso. Se você não é uma pessoa, se você não sente que a sua disciplina sozinho não é boa, então vá atrás de um profissional que possa te ajudar com isso. Acho que depende aí muito do perfil. Para mim, né, no meu perfil não seria adequado, como não é também um personal trainer para academia, tá? Mas, enfim, cada um tem um perfil diferente. Levando em consideração... Bom, eu vou abrir aqui antes as outras perguntas aqui, depois eu vejo as que estão aí, tá? Então, só para continuar aqui, não me dispersar muito, tá? A gente, então, tem que avaliar isso. E o que é importante também dentro dessa preparação é que vocês, né, comecem a se preparar, né, para a segunda fase, terceira fase. Como eu me preparo para a segunda fase? Né? Para a primeira fase, tem gente também que fala, eu estudo só por questões. Tá bom, mas assim, estudando só por questões, você tem a matéria inteira ou não tem a matéria inteira? Então você tem que pensar. Eu acho que as questões de primeira fase, para o estudo, elas são ali um complemento de estudos, tá, gente? Um complemento. No entanto, é um complemento. No entanto, esse complemento não pode ser, na minha opinião, o seu único material de estudos. Inclusive, eu acho mais importante do que você fazer questões assim, é você fazer provas, tá, gente? E aqui eu vou falar algo que é a minha opinião, né, diferente da maioria das pessoas, que eu acho um equívoco você não prestar outros concursos, tá, gente? Por quê? Ah, professor, mas eu nem estudo para um outro concurso. E daí? Vai lá e presta, tá? É o que eu fazia, eu não prestava outros concursos. Quer dizer, eu não estudava para outros concursos, mas eu prestava. E chegou uma hora que eu passava na primeira fase da Procuradoria do Município de São Paulo, da Procuradoria do Estado do Paraná, da Procuradoria do Estado do Rio, acho também que eu passei, não lembro direito. Procuradoria do Município, da Câmara do Município de São Paulo, também passei da primeira fase, foi aprovado, na verdade, nesse concurso, às vezes até esqueço disso, sem estudar especificamente para eles. Só que veja a bagagem que eu fui adquirindo com esses outros concursos. Primeiro, primeira fase eu ganhei uma segurança tremenda. Quando eu fui prestar MPT, eu falei, eu passo da primeira fase do MPT, mesmo nunca tendo passado. Por quê? Porque eu passava de outros concursos que eu nem estudava para eles, por que eu não ia passar do MPT? Então eu já fui confiante. Segunda fase, apesar de eu nunca ter feito segunda fase no MPT, eu tinha feito segunda fase Procuradoria do Estado do Paraná, segunda fase Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro, segunda fase da Procuradoria da Câmara do Município de São Paulo, segunda fase da magistratura de 3 TRTs eu tinha feito. Então, assim, eu adquiri bagagem de segunda fase, aprendi, né, com os meus erros. E a gente aprende muito mais com os nossos erros do que com os nossos acertos, não é verdade? A gente erra, a gente dificilmente erra de novo a mesma coisa, tá? Então, é muito importante o erro. Então, eu acho que assim, sempre que vocês tiverem qualquer concurso na cidade de vocês, algo que não vai trazer um enorme gasto para vocês, na cidade mesmo de vocês, façam um concurso. Eu acho que isso ajuda, tá, gente? Eu fazia ali todos os concursos possíveis. Se Procuradoria de Município de Santos, de São Roque, eu fazia um monte de procuradorias, tanto que eu fui reprovado em uns 17 concursos, sendo que desses todos, um só foi do MPT, os outros todos foram de outros concursos, tá, gente? Então, assim, eu recomendo, e eu acho que isso vale muito mais do que você resolver questões sozinho em casa, tá, gente? Eu acho, na minha opinião.
Então eu acho que para mim é um mito equivocado a gente não prestar outros concursos. Eu não estou dizendo que você tem que se perder no GPS. O GPS ele está lá na frente, é MPT. O meu GPS era MPT também. Só que no meio do caminho não custava fazer uma prova ou outra, porque a pior coisa que poderia acontecer é eu ser aprovado e, né, estaria ali já aprovado num outro concurso prestando MPT. Inclusive essa era o meu objetivo que acabou não se concretizando, tá? Mas enfim, você pode fazer isso. No entanto, o que eu gosto de dizer é não se perca no GPS. Siga o GPS, que é o MPT ou é a magistratura do trabalho, enfim, mas pode sim prestar outros concursos no meio do caminho. Eu acho que é algo interessante como preparação. Não pensando assim, eu preciso ser aprovado nesses outros concursos, mas como preparação acho que é uma estratégia interessante, tá? Porque você vai chegar depois na prova do MPT, já tendo feito outras segundas fases, isso é legal. Quando eu tinha feito as segundas fases da magistratura, o que acontecia? Eu não terminava a prova. Então, meu defeito na prova de segunda fase da magistratura era que eu não terminava. Eu resolvia metade da prova em média. Por quê? Porque eu estava respondendo na forma que o MPT pedia, porque eu estava com foco no MPT. E o MPT tem menos questões, só que as questões que você vai falar tudo sobre aquele assunto. Então eu não terminava. Só que para o MPT eu cheguei bem lá e, enfim, na primeira vez que eu fui lá para a segunda fase eu consegui passar, tá? Então, isso é interessante. Então você tem que ir pensando em conjugar o estudo de segunda fase sempre junto. O estudo de segunda fase ele se dá no MPT, já com esse curso preparatório extensivo que você vai fazer, porque cai direito individual, cai direito coletivo, cai processo civil, na segunda fase pode cair, ou processo de trabalho, o resto não costuma cair, tá, gente? Ou direitos humanos, direitos fundamentais também cai, o resto não costuma cair na segunda. Mas o estudo que você faz no extensivo, ele já te traz a bagagem para isso. Processo civil, sabe? Você não vai precisar estudar algo excepcional de processo civil, você vai ter o seu estudo desse curso extensivo. E aí é que eu trago o curso Coringa, porque o curso Coringa ele traz todos os temas específicos do MPT para o candidato poder ir bem na segunda fase e traz as peças do MPT também para a terceira fase, né? Além disso, eu costumo fazer cursos presenciais, né, de segunda e terceira fase, semestralmente, para que a gente possa já iniciar esse trabalho, tá? Esse ano, né, por conta da pandemia, eu não vou poder fazer, né? Eu fiz um em janeiro, eu queria ter feito outro que seria no feriado 1º de maio, né? Foi cancelado completamente. Semestre que vem não vou planejar, porque não tenho como eu saber quando que a gente vai ter quarentena, quando não vai. Então ficará para o ano que vem. No ano que vem a gente vai ter aí algumas possibilidades de curso presencial, tá? Mas já pensando nessa preparação de segunda e terceira fase. Porque o que eu falo? Lá em janeiro, quando eu convidei o pessoal, tava o pessoal se preparando para a primeira fase, né? E eu fiz um curso que era simulado de segunda e terceira. O que eu falei, pessoal? Olha, se você vier nesse curso, você vai ter perdido aí perdido em termos de estudo de primeira fase 2 dias. No entanto, você vai ter já se preparado para a segunda e terceira fase quando você for aprovado na primeira, né? Então você tinha que sopesar o quanto isso seria importante para você ou não. E vários alunos que fizeram aquele curso, né, vários inclusive, passaram na primeira fase, bastante gente passou na primeira fase. Então foi bem interessante isso, que o pessoal já chegou ali com uma certa bagagem de segunda e terceira fase, né? Deixa eu ver, você indica algum curso de segunda fase específica para o MPT que tenha vaga de correção? Os que eu conheço nunca tem vaga. Então, de correção, né? Eu fiz também correção por muito tempo, mas acaba que eu não consigo e também não consigo mais fazer, não tenho mais tempo e eu perco muito tempo com correção, não é algo que me era prazeroso. E eu quero fazer só o que me dá prazer, que é falar mesmo, passar, dar aula, que é o que eu gosto, né? Correção não é muito o que eu gosto de fazer, tá? Mas aí o que eu fiz no curso Coringa? No curso Coringa eu tenho lá uma colega minha, que é uma professora, procuradora, que trabalha há muitos anos nos concursos públicos, né? Ela tem um histórico muito grande de concurso. Antes de mim até ela foi minha professora, e que ela faz correções, tá? Então eu posso passar o contato dela para quem quiser, ela sempre tem vagas, ela sempre corrige, ela adora corrigir, ela corrige muito, de muita gente por muito tempo, então ela nunca recusa alunos, tá, gente? Então vocês podem, quem quiser, entre em contato aí que eu mando o contato dela para vocês, mas me mandem um e-mail, tá? Não manda por direct porque aí vai ser mais difícil de eu responder, me mandem por e-mail que aí eu
eu passo o contato dela para vocês, tá bom? Como estudar direitos humanos de forma mais otimizada? Puxa, eu acho que os próprios cursos preparatórios, né, muitos deles têm as aulas de direitos humanos e realmente você precisa ter um conhecimento aí de várias matérias, né? Então é necessário que vocês busquem aí um conhecimento, né, seja pela leitura aí de livros, né, não tem como, ou por algum curso específico. Alguma hora eu vou conseguir colocar isso lá no curso Coringa também, o curso de Direitos Humanos completo, tá? Mas por enquanto ainda não tenho lá, tá? Bom, pessoal, estamos aí nos últimos 10 minutos. Eu vou entrar então aqui nas perguntas que o pessoal deixou aqui no interrogaçãozinha, porque é mais importante. Então, primeiro, aqui, a live vai ficar salva? Vai, se der, né? O Instagram muitas vezes não me deixa salvar, né? Então eu vou tentar salvar sim, tá, pessoal? Que mais? Se não salvar aqui, eu tento salvar no YouTube, enfim, em algum lugar ela vai ficar. Em algum lugar ela ficará. Vamos ver aqui. Deixa eu ver o que mais. Opa, sumiu aqui. O que mais que tem de pergunta? A live ficará disponível, então mesma coisa. Deixa eu ver aqui. Professor, você acredita que todos os candidatos aprovados no 20º concurso tomarão posse juntos? 20, 30 candidatos? Isso depende de orçamento, tá? Eu tenho quase certeza, né, que o Procurador-Geral do Trabalho queria fazer isso esse ano, tá? Já dá posse para todo mundo, né? Então, dentro do número de vagas, ele dará posse. E eu acredito que a intenção dele seja dar posse todo mundo junto sempre, porque você consegue otimizar, inclusive, os gastos, enfim, porque você coloca todo mundo em Brasília ao mesmo tempo para curso de formação e tudo mais, é o mais adequado, tá? Mas eu acho que é bem possível, porque eu acredito muito que nós teremos aí vaga para todos eles até o término do concurso, tá? Não haverá falta de vagas, como houve um pouco no último concurso, né? No último concurso teve um pouco, demorou até surgirem todas as vagas. Nesse concurso, ainda mais agora com esse atraso, com certeza nós teremos vaga já para todo mundo. O que mais? Deixa eu ver. Levando em consideração a primeira fase do 21º concurso, se o curso Estratégia está atualizado, eu ainda não parei para rever esse curso Estratégia, se ele está atualizado ou não, porque eu preciso fazer a estatística ainda do último concurso, que eu não fiz ainda, né, dos temas que caíram, e na verdade eu estou esperando também as próximas fases do concurso do MPT para observar se ele continua atualizado ou não, tá? Mas por isso que ele nem está com inscrições abertas, tá certo? Deixa eu ver aqui, só vai abrir inscrições quando realmente ele tiver, quando ele estiver adequado. O curso Estratégia será oferecido também, já falei, ainda não sei quando. Início dos estudos após os 40 anos, alguma dica para administrar estudos e trabalho? Olha, gente, isso aí é uma dúvida que muitos têm, não só por causa da idade, mas por conta das dificuldades que a idade traz, né? Assim, quando você tem família, né? Se você tem filhos, acaba sendo mais difícil. Quanto você trabalha também traz dificuldades. Se você trabalha e tem filhos, é mais difícil ainda. Mas, né, assim, tem muita gente que passa, né, assim, mesmo assim, né. Um exemplo, né, não com mais de 40 anos, porque ela é nova, mas que eu indico para vocês seguirem e verem a luta que foi, né, é o perfil da Magis Mineira, né, que foi minha aluna, fez o concurso do MPT, chegou até a terceira fase no concurso do MPT, não passou, e aí passou na magistratura, tomou posse, já é juíza, enfim, do trabalho, e ela advogava, né, tinha filha já, enfim, então uma rotina que era bem difícil, mas conseguiu, né, passar todas as dificuldades, né. Depois que ela não passou no concurso do MPT, ela conseguiu uma vaga de assessora no MPT, né, que aí diminuiu também um pouco a carga horária dela de trabalho, enfim, e acabou tendo aprovação na magistratura do trabalho, tá, gente? Então, assim, as dificuldades de idade ou de trabalho, de rotina, todo mundo tem, tá? A gente tem que buscar, lógico, sempre o melhor caminho para cada um, mas tenham sempre em mente isso, que independentemente da sua situação, tem alguém sempre pior, tá? Tem sempre alguém em pior situação. Pode ser em situação financeira ou pode ser em situação de tempo, sempre tem alguém pior do que você que está lá mesmo assim insistindo naquilo e que vai conseguir também, tá, gente? Então, assim,
Não desistam porque você acha que tem pouco tempo, ou porque você acha que tem muita idade, né? Ou porque você acha que tem filho, ou porque você tem cachorro, ou porque, enfim, você tem qualquer tipo de problema, porque todo mundo tem algum problema, todo mundo tem alguma dificuldade, e assim, a nossa capacidade de superar essas dificuldades que faz a diferença, certo? Deixa eu ver aqui as últimas perguntas. É possível pedir liberação... bom, não, dúvida jurídica eu não vou falar aqui hoje, meu objetivo era só falar que a live ficará disponível, espero que sim, se o Instagram deixar, ela ficará disponível, tá bom, gente? Deixa eu ver aqui se tinha mais alguma outra pergunta, só para a gente finalizar, vou ver lá, voltar aqui para o começo, que foram os que perguntaram primeiro, porque já a gente vai cair aqui com 1 hora, né? Só o pessoal falando só da questão de idade, então aqui não é pergunta ainda, nenhuma pergunta. Acho que não existe mais presencial, professor, pelo menos em Salvador. O Damaso ele tem presencial aqui em São Paulo, né? Estava falando do curso que não tem curso presencial. Ele tem presencial aqui em São Paulo e tem telepresencial nas unidades aí. Também o telepresencial ajuda, né, na disciplina de você ir até um lugar para estudar, né? Então, se a sua dificuldade é essa, como para mim era uma coisa boa também esse deslocamento, estar no lugar lá com outras pessoas que também têm o mesmo objetivo, para mim isso era bom. Então você tem essa opção de fazer telepresencial. Não sei se tem algum presencial, né? Algum outro presencial. Sei que o Damaso tem essa opção de presencial. Aqui, essa aqui eu já respondi. Já respondi. Estratégias falam bem dos PDFs. O Coringa tem esse tipo de material? Sim, o Coringa tem todo tipo tem resumo de todas as aulas, que é praticamente a mesma coisa que eu falo também nas aulas, tá? Então, você tem todo o material, né? Lógico, na aula eu acabo explicando mais, né? Nas videoaulas explicando mais, mas tem um resumo com quase tudo do que eu falo ali nos resumos também. Deixa eu ver aqui o que eu acho do curso ênfase. Então, o curso ênfase já falei aqui um pouquinho, né? Eu não conheço a fundo, tá, ele, tá? Eu não tenho, assim, eu nunca assisti uma aula, né? Diferente do Damaso, que eu já assisti várias aulas, que os professores são todos meus amigos, porque eu fiquei lá, né, quase 10 anos. Mas, assim, então eu sei da qualidade. O ênfase eu não conheço, assim, em termos de qualidade, mas os alunos, né, muitos alunos falam bem. Eu sei que tem um bom material, tem uma aluna minha que ela trabalha lá no ênfase como um daqueles que elabora o material escrito e me parece ser muito bom, tá? Já dei uma analisada também no material escrito, parece bom, mas não sei exatamente a qualidade ali dos professores, porque eu não conheço, nunca assisti aula deles, não sei como é, tá? Então não posso dizer. Mas assim, qualquer curso também você tem sempre a oportunidade de conhecer, pedir para assistir uma aula. Aí, ó, Juliana, faço ênfase, é sensacional, entendeu? Então muita gente fala muito bem, tá? Então faça, né? Vocês têm essa opção também de tentar conhecer os cursos, conversando com o próprio curso. Uma pós em trabalho mais o seu curso, qual a sua opinião? Não, olha, gente, eu acho que o principal é você fazer um curso extensivo. A pós, ela não vai te dar essa base para o concurso. Ela é boa, ela pode te ajudar a acertar questões no concurso? Pode, tá? Mas, né, ela não é o mais indicado para quem quer passar no concurso, tá? Ela é bom fazer uma pós? Ela conta com uma atividade jurídica? Conta, é muito bom. Só que o ideal é você ter uma pós que ela possa te ajudar no concurso, mas assim, pensando que só com ela você não vai passar. Uma pós e o meu curso você não passa, porque você não vai ter estudado constitucional, você não vai ter estudado empresarial, não vai ter estudado previdenciário, não vai ter estudado várias matérias. O decoreba, uma pós não te traz o decoreba de processo de trabalho e direito de trabalho, como um curso preparatório traz. Então você tem uma aula com o Leone de processo de trabalho, ele vai te falar tanto o decoreba quanto as várias correntes sobre os vários temas, tá, gente? Então, o ideal é que você faça um curso preparatório. Aí, ó, muita gente falando muito bem do ênfase, tá, gente? Então procurem aí o curso que pode ser melhor para vocês, tá bom? Então, o Instagram já está me avisando aqui do término da nossa live, então agradeço aí a presença de vocês, estou à disposição para o que vocês precisarem, tá bom? Então vamos junto aí, para todos que estão no Telegram, continuem lá, vamos usar bastante aquele canal de comunicação, e quem não estiver ainda, entre lá no grupo do Instagram que a gente vai conversar bastante, tá bom?
Sim, para títulos serve, a pós-graduação serve sim, mas títulos é classificatório e ele não te atrapalha a aprovação, ele só define ali a classificação no concurso, tá bom? Então é isso, um grande abraço e até mais.